boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Jornada dos Inquietos. Eu sou o Rafael Bortoleto e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso evento aberto da Inquietude para a Ação. Mas antes de apresentar o evento, a gente sempre gosta um pouquinho de falar sobre a Jornada dos Inquietos, né? Contar um pouquinho da nossa essência, né? Por vezes, nós vamos nos deparar com inquietações profissionais, dilemas profissionais ou a escolha de caminhos possíveis, às vezes a escolha de aceitação ou não de uma nova oportunidade. E a pergunta que fica é, para onde a gente leva isso? Com quem que a gente compartilha? Com quem que a gente troca? E foi justamente pensando nisso que nós idealizamos e oferecemos oportunidades de espaço de fala e de escuta. Claro, com momentos de troca. Por quê? Porque todo mundo tem alguma coisa para falar e todo mundo tem alguma coisa para ouvir sobre aquilo que faz sentido no trabalho ou a falta dele, né? E esse é o nosso grande objetivo, o grande objetivo da jornada, que é ressignificar sentido e propósito no trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que as escolhas são individuais. Mas o percurso não precisa ser solitário. E é por isso que toda segunda-feira a gente se encontra justamente com esse grande objetivo, que é ressignificar sentido e propósito no trabalho. E, se quiser acompanhar a gente, saber um pouquinho mais sobre a jornada, segue a gente ou no nosso canal do YouTube, ou ainda pelo Instagram. Aliás, pelo Instagram a gente costuma colocar também a agenda e mais um monte de informação bacana. Então, se quiser, segue a gente por lá também, né? E, além da gente se reunir toda segunda-feira, a gente também, uma vez por mês, tem a oportunidade de fazer esse encontro aberto, que é o encontro da Inquietude para a Ação, como a gente gosta de chamar. E no Inquietude para a Ação, a gente sempre traz algum convidado, alguém que conta um pouquinho sobre aquela inquietude, sobre aquela coisa que tirava o sono e como que ele transformou essa inquietude em alguma coisa acionável. E hoje, até como bons inquietos que somos, a gente resolveu mudar um pouquinho as coisas e convidamos o Cláudio Brunoro, que geralmente está do lado de cá, para sentar na cadeirinha do lado de lá e ser o nosso entrevistado, para contar um pouquinho sobre isso. O Cláudio é um idealizador da Jornada dos Inquietos, mas não foi por isso que a gente chamou ele, não. A gente chamou ele por toda essa narrativa profissional, por toda essa narrativa de inquietude que ele tem, e principalmente de como, né, que ele foi transformando essas inquietudes, aquilo que dá aquele nó, em alguma coisa que é acionável, né? E a gente fez esse convite e o Cláudio muito gentilmente aceitou sentar desse outro lado aí do balcão, como a gente brinca. E a gente, como também gosta de mexer um pouquinho, experimentar coisas novas, a gente também convidou a Fernanda Stort, que faz parte da nossa rede dos inquietos, inclusive para dividir o lado de cá, né, diferentemente do Cláudio, e tá com a gente para fazer essa entrevista, para fazer esse bate-papo, para conversar um pouquinho e para conduzir esse negócio aqui com a gente, todo esse evento maravilhoso. Então, Cláudio, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite para mudar aí para esse lado, e Fê, obrigado por aceitar o convite para vir para o lado de cá. E eu vou passar a bola aqui para a Fê, para que ela possa tocar essa conversa com a gente, tá bom? Valeu, gente. Fê, a bola está contigo, manda bala. Olá, humanos! Boa noite a todos. Não vou ficar falando de mim, porque hoje o importante é falar do nosso entrevistado. Como uma boa nerd que sou, eu dei uma pesquisada, né? Dei uma estudada, lógico, né? Óbvio. Jamais decepcionaria a Vanessa, que votou em mim para esse cargo, né? Que está aqui pulando, né? Maravilhoso. Eu descobri que o Cláudio tem uma coisa muito legal, sim, a gente tem uma coisa muito em comum, muito interessante. O Cláudio também é um solucionador. Desde o mestrado dele, quando ele já propõe umas questões sustentáveis, de conservação de energia, e aí ele começa, né, ele vai contar isso para vocês melhor do que eu, que ele é engenheiro, né? E aí ele vai contar isso para vocês com certeza melhor, mas aí para o doutorado dele ele
coloca isso de uma forma maior. Você percebe que a inquietude nele de preservar uma questão sustentável, reaproveitar uma energia, ela começou a se tornar uma coisa maior, né? Um incômodo maior de gerar uma solução maior, e ele começou a relacionar isso com dimensões maiores, dimensões econômicas, de dimensões humanas. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, Cláudio, boa noite. Boa noite, Fê. Boa noite a todos vocês. Primeiramente, é uma ótima oportunidade de estar desse lado do balcão. No ano passado, não existia esse modelo, não existia esse formato, então eu tive chance de fazer um dos reconnectings, né, de contar a minha história, mas não com este perfil, não com esta ideia de ter uma entrevista, né? Então, é interessante, é bom estar aqui e vamos lá. Como é que você quer que eu comece? Fica à vontade. Então, aí, vamos lá. Então, eu vou começar com uma frase tua que eu adoro. Your day, your way. Eu tinha várias perguntas para te fazer e eu li uma frase no Instituto Trabalhar que respondeu quase tudo, que dizia assim: pensar, refletir e transformar o trabalho e as organizações. Traduz muito do que eu gostaria de perguntar para as pessoas que talvez não te conhecessem, mas explica muito de você. Mas eu vou deixar você falar. Então, por favor, nos fale quem é você. Cláudio Marcelo Brunoro. Nós temos tempo. Tá bom. Bom, eu vou pensando um pouco nesse gancho que você traz, né? A ideia de que o Instituto Trabalhar tem essa discussão de pensar, refletir e transformar o mundo do trabalho e das organizações. Por que dessa questão? Né? Primeiro, porque pensar trabalho como algo central. Né? Acho que esse é um ponto fundamental, né? que é o que acontece no Instituto. O Instituto vem de uma ideia que trabalho é mais do que emprego. Trabalhar é mais do que executar. Trabalhar é o que tem de vivo no ser humano, é aquilo que a gente adiciona. É toda a nossa inteligência, toda a nossa subjetividade, toda a nossa criatividade. E toda vez que a gente tem um trabalho que é esvaziado, por assim dizer, ou sem sentido, isso leva a gente a lugares não tão interessantes. Então, o Instituto tem bem esta proposta, que a gente possa ressignificar, que tenha a oportunidade de ressignificar sentido e propósito do trabalho. E como é que isso foi sendo construído? Né? Acho que você trouxe um ponto importante. Né? Eu estava numa época fazendo mestrado, você puxa um gancho importante, eu estava falando de sustentabilidade, discussão mais claramente ambiental, e naquela época eu olhei para aquilo e falei, puxa, interessante, importante falar sobre isso, mas tecnologicamente as coisas estão muito bem resolvidas, ou seja, talvez elas não estejam implementadas, talvez algumas coisas não estavam sendo viáveis na época, mas algo ainda faltava. Eu achava estranho isso, eu não sabia para onde ir. Foi quando eu me encontrei, né, com um grande amigo meu agora, mas na época ele tinha me ajudado no trabalho de conclusão de curso, na época na faculdade, na engenharia, você falou de resolução de problemas, e muito disso vem da engenharia, do engenheirar, né? E ele me trouxe essa questão, puxa, que legal que você fez sustentabilidade, mas você teve um foco ambiental. Não seria interessante, talvez, você pensar na dimensão social da sustentabilidade? E naquele momento eu não entendi o que ele queria dizer com isso. Aliás, eu fiquei até um pouco desconfortável, porque eu falei, puxa, mas por que será que você está tratando? Tudo bem, eu entendo a dimensão social, talvez como ativismo, talvez como fundações e ONGs, não que elas não sejam importantes, mas eu não conseguia conectar isso com o que ele estava querendo me dizer. E aí ele trouxe a discussão para mim. Ele falou, puxa, mas por que você não pensa na dimensão social interna para a sustentabilidade? Como que as organizações podem ser sustentáveis do ponto de vista do trabalho que as pessoas fazem? Eu olhei para aquilo, até fez um certo sentido, mas aquilo começou a me despertar. E eu comecei a olhar para aquilo e falar, puxa, talvez esse seja um caminho interessante, talvez esse seja um caminho mais amplo. Mas eu ainda não tinha muitas respostas em relação àquilo que eu estava procurando. E aí, foi um pouco mais para frente, quando eu estava conversando com outro grande amigo meu, o Seiji, na verdade o Laerte, e o Seiji junto comigo, nós somos os fundadores do Instituto, né? E o Laerte e o Seiji vira, e eu conto uma história para o Seiji, que inclusive, recentemente eu postei, né, um dos posts do Insta que eu fiz,
que me pediram para contar essa história de novo. As pessoas já conheciam, mas pediram para contar, até porque sabiam que eu ia contar hoje aqui muitas dessas coisas, né? E eu conto para vocês uma história que, para mim, me marca muito, e muitos de vocês já conhecem, que é uma história que eu falo o seguinte, né? E, de fato, eu passei por isso. Eu perdi meu pai quando eu tinha 19 anos, né? Meu pai morreu de câncer, e o que eu vi naquela época foi alguém que trabalhava muito, trabalhava pra caramba, né? Muito para segurar, tem eu, minha irmã, minha mãe, né? Então, ou seja, segurar a onda da família e tudo mais. E para mim ficou uma marca, ficou um signo sinal. Puxa, trabalhar demais mata. E se você tiver filhos, então você vai ter que trabalhar mais ainda. Então, eu fiquei com 2 signos sinais, na verdade. Puxa, não trabalhe muito, porque isso mata, e não tenha filhos, porque isso vai fazer você trabalhar mais ainda. Bom, essa de não ter filhos, acho que muitos de vocês já sabem. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, o Caio de 2 anos e meio, o Arthur com 6, e eles, enfim, essa parte eu já me resolvi. E a outra foi muito bem resolvida naquela conversa, porque o Seiji, ao escutar aquilo, ele olha profundamente para mim e fala: Cláudio, trabalhar demais não mata. O que mata é um trabalho sem sentido. Isso sim te consome por dentro, silenciosamente, e por vezes pode levar a gente a lugares não tão interessantes. Quando ele trouxe essa questão, foi quando eu comecei a entender que eu estava buscando o trabalho sustentável, porque eu estava pensando qual seria a sustentabilidade para o trabalho. Então, vamos pensar nessa dimensão. E aí foi inevitável incluir na pesquisa todo um referencial teórico, toda uma fundamentação de sentido no trabalho, pensando isso como propósito. E aí vem toda essa frase que você me perguntou. Por que pensar, refletir? Porque vem justamente a discussão de fazer novas perguntas, de mudar a chave de leitura em relação ao que é o trabalho, em relação ao que ele pode oferecer para a gente. Porque, claro, a gente pode ter um propósito, mas onde mais a gente passa o maior tempo da nossa vida? Quer queira, quer não, na vida adulta, a maior parte do nosso tempo é trabalhando. Então, tudo bem que a gente pode ter um trabalho com uma certa perspectiva e, claro, fazer um monte de outras coisas direcionadas para o propósito. Mas se a gente conseguir relacionar tudo isso, se a gente conseguir juntar tudo isso, e se tudo isso fosse a mesma coisa? Então, quando a gente fala pensar, refletir e transformar, esse transformar ele é até aspiracional, porque ele é transformar no sentido, inclusive, de propor para as pessoas que estão nas organizações fazerem novas perguntas, olharem de forma diferente. E essa começou a ser a minha inquietação. Como é que eu construo uma forma dentro de um ambiente de tese, ou seja, que traz para a gente que organizações coerentes, que organizações sustentáveis são organizações saudáveis, que são organizações que o que dizem para fora, elas fazem para dentro. Porque se elas dizem alguma missão e algum propósito, o quão coerente elas são para o modelo de trabalho que ela oferece para as pessoas. Para que as pessoas possam, sim, ao fazer aquilo que é útil, que deve ter significado, que é interessante, que deve ser desafiador, ser algo que, inclusive, transforma as próprias pessoas. Então, esse é todo o referencial teórico. Você praticamente respondeu a segunda pergunta que eu não fiz, mas você vai entender daqui a pouco. Mas nem todos que estão aqui te conhecem, né? Tanto assim. É interessante ver, inclusive, porque você tem uma formação exata e você é completamente fora dessa curva. Responde a minha pergunta. Quem é o Cláudio Marcelo Brunoro? Legal. Como é que você... Eu lembro, né, que quando alguém pergunta o que é que você faz, a tua resposta é: você tem tempo. E eu te disse, nós temos tempo. Como é que você se vê hoje, Cláudio? Tá. Hoje eu vejo como... Se a gente tivesse que te dar um rótulo. Tá bom. Hoje eu vejo como alguém que procura dar oportunidade para as pessoas encontrarem sentido e propósito no trabalho. Essa é a minha, enfim, missão, visão. Então, como eu penso tudo isso, né? Por conta de toda uma história, por conta de ter visto tudo isso, e até por uma certa dificuldade que eu tive o tempo todo de entender o que eu faço, como você disse, né?
Eu sou engenheiro de produção. Pela própria engenharia de produção já tem o ecletismo. Por um lado, engenharia, você tem razão, mas por outro, a engenharia de produção de todas as engenharias, aquela que é mais próxima das humanas, por assim dizer. Não que todo engenheiro de produção vai voltar para uma conversa mais humana, mas, enfim, já começa a ter uma interface. E isso sempre me chamou muita atenção. Outra coisa que sempre me chamava a atenção era uma dúvida em relação a todas as questões determinísticas, todas as questões de causa e efeito, num mundo que precisava de um outro referencial teórico, ou seja, precisava de teorias da complexidade. Mas é muito difícil você olhar para tudo isso. Né? É muito difícil você encontrar e falar, puxa, peraí, tem um outro jeito de pensar que não é simplesmente causa e efeito direto, que é como, por exemplo, a gente, em geral, está acostumado a fazer. Então, como é que a gente olha desse jeito? Como é que a gente cria uma chave de leitura para isso? Então, quando você pergunta quem é o Cláudio é um inquieto, sem dúvida. Eu acho que isso não dá para ignorar, né? Que, num certo momento, eu tinha um ecletismo de coisas que eu tinha feito. Para você ter uma ideia, enquanto eu fazia engenharia, eu fui professor de cursinho de física. Eu dava de física por 17 anos, né? Quase 17 anos. Então, eu tinha, sei lá, por quase, enfim, por 10 anos eu tinha mais de 10 turmas com quase 200 alunos. Enfim, passou pela minha mão quase 20 mil alunos com essa inquietude. Que faculdade que eu faço? O que eu vou escolher? E eu entendi o que ele estava fazendo, porque a dúvida que se tem sempre é, puxa, mas eu conheço a profissão caricata. E aí foi quando eu comecei a conversar, inclusive nesta mesma época do cursinho, que formação não é atuação profissional. Existem diversas formas de você manifestar as suas virtudes. E aí eu comecei a me entender que a minha própria história, que era uma trajetória não linear, ela foi se desvendando para mim mesmo. E eu fui entendendo. Então, hoje, eu olho muito a engenharia como a base que eu tenho para compreensão e resolução de problemas à luz de uma complexidade. E eu diria de problemas não equacionáveis, porque, claro, tem todo um referencial matemático, mas para problemas equacionáveis. Mas e para questões em que são da ordem da dimensão social ou da dimensão humana? Tem outras formas de você propor as coisas, que nem sempre são quant, em geral são quali, que nem sempre são explicativas, por hora são compreensivas, e aí você precisa buscar outros lugares para responder perguntas que nem sempre elas são óbvias de serem respondidas. Ou, quando elas se valem de aspectos ou referenciais mais quantitativos, elas dão respostas, talvez, de fotografias e não de filmes, não de dinâmicas. E é difícil explicar isso. A gente precisa de muitas palavras para explicar isso, a importância que isso tem. E até, se você me permitir, deixa eu fazer um paralelo para gerar uma imagem para as pessoas em relação a essa questão, em relação a novas perguntas ou novo olhar. Por exemplo, se a gente está falando de sentido e propósito no trabalho, vamos pensar numa empresa que está com essa preocupação, enfim, uma hora ela se pergunta, puxa, as pessoas estão... O caminho natural, em geral, é o desmotivados, né? Puxa, as pessoas estão desmotivadas, as pessoas estão desengajadas. O que será que está acontecendo? Tem certas empresas que têm um certo grau de maturidade que sequer sabe que isso acontece. E aí, o que ela faz com isso? Nada, ela tem zero conhecimento sobre isso. Algumas começam a perceber, puxa, temos um problema. Elas já deram um bom passo, né? Passaram a entender que há um problema, talvez não saibam o que fazer, mas, em geral, o passo seguinte é começar a querer atuar nessa questão. E aí, quando o problema é falta de motivação, em geral, a busca é por palestra motivacional. E claro que é muito comum isso acontecer, porque é muito bom ouvir palestrantes falando como é que você vai ser protagonista da sua vida e vai escolher e vai direcionar a sua vida. Mas no dia seguinte, nada mudou. O contexto continua igual. Todos os problemas permanecem os mesmos. No máximo, algumas pessoas falaram, puxa, fez sentido. E às vezes até saem do lugar, porque percebem que lá não vão se resolver. Mas o que está acontecendo? Um olhar para a falta de motivação, que é um efeito, e começam a se perguntar, puxa, será que não tem uma coisa anterior a este efeito, falta de motivação? E aí começa a discussão, talvez seja benefício, talvez seja salário. E claro, se você continua fazendo alguma coisa e ganhando X, ou X mais Y, ou algum outro benefício, quem não vai querer esse benefício? Mas a pergunta que fica é, o quanto isso motiva? Mas sempre fica aquela busca de qual é a causa que determina aquele efeito.
Mas será que é assim? E por quanto tempo motiva? E essa é a discussão de novas perguntas e mudança de olhar, que é o que a gente fala de uma análise complexa da situação. Será que não existe algum indutor ou algum intensificador que torna essa condição propícia, ou às vezes tóxica, por assim dizer, quando ela está gerando desmotivação? Porque, afinal, a pergunta que eu faço para todos que estão ouvindo aqui: quem foi trabalhar e no primeiro dia estava desmotivado, desengajado? Não queria fazer algo útil, não queria fazer algo interessante, não queria dar o melhor de si. Aliás, eu sempre costumo perguntar isso, né? Quem gostaria de ser mais feio do que é? Uma pergunta estranha. Quem gostaria de entregar algo mais mal feito do que sabe fazer? Então, a gente parte da premissa que as pessoas querem fazer bem feito, querem entregar algo interessante. Então, por que não olhar o que deve estar causando isso? Mas a relação de indutor, nesse caso, é importante. E, em geral, a analogia que eu faço é: puxa, será que fumar é a causa do efeito câncer de pulmão? Porque se fosse uma relação de causa e efeito, todos nós saberíamos que quem fuma deveria ter câncer de pulmão. E quem não fuma, não deveria ter. Só que nós sabemos que não é bem assim que acontece. Mas nós também sabemos que a população de fumante é buzilhão de vezes mais propícia ao câncer. Então, o fumo é uma condição de indução. A presença dela torna a situação propícia a. Então, fica essa questão. Como é que a gente começa a fazer novas perguntas, num novo olhar de qual é o cenário, qual é o contexto que pode ser favorável ou não? E é isso que é o pensar, refletir e transformar no trabalho. Vou pegar esse gancho. Eu li a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, claro, lógico. E conhecendo um pouquinho, né, que eu conheço você, porque a gente trabalhou junto um período, faz muito sentido tudo que você fala, porque uma coisa que você falou, uma questão que você falou, a interface. Né? Você consegue separar as interfaces como peças de engrenagens perfeitas numa linha de produção, e aí você começa a separar, né, pensando onde você pode melhorar, solucionar, que eu acho que é um padrão tão interessante do engenheiro de produção, só que você faz isso com humanos, isso é que é legal, né? Você está fora da casinha, porque você consegue fazer isso fora de um plano cartesiano. Eu acho que isso é sensacional em você. Continuando aquilo que você está falando, que eu falei que você já estava respondendo a minha segunda pergunta, então, eu li eu estava lendo no material do Instituto a seguinte frase, né, para contextualizar todo mundo, que dizia assim: porque acreditamos que uma instituição genuinamente sustentável permite que seus trabalhadores tenham condições para contestamente refletir e se aprimorar. Segundo aquilo que você está falando sobre estar satisfeito ou não satisfeito, motivado, desmotivado, vou até colocar um parêntese, porque ninguém aqui aprendeu a ganhar dinheiro. Todo mundo aqui aprendeu a trabalhar. Todo mundo aprendeu que tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Ninguém disse que você tinha que trabalhar para ser feliz ou trabalhar com algo que te fizesse feliz. E aí, eu acho que todas essas nossas inquietudes aqui juntos, elas caminham por causa disso, né? Então, eu vou te perguntar, o que você vê, né? Você já pontuou vários problemas, mas o que você vê como uma instituição genuinamente sustentável? Como é que a gente soluciona? O que ela deve ter? Perfeito, eu acho que isso está muito na inquietude, você está trazendo exatamente isso, né? Uma organização sustentável é uma organização que é coerente, é uma organização que a gente poderia chamar de reflexiva. É uma organização que está se perguntando o tempo todo, primeiro, ela tem que saber para onde ela quer chegar, então ela tem que ter um propósito, obviamente, ela tem que ter uma missão, e pode ser pequeno ou grande, mas a grande discussão é o quão coerente ela é em relação àquilo que ela diz que ela faz versus em relação ao que ela faz de fato. Então, e aí vem toda a discussão e por que da sustentabilidade. Numa certa época que a grande questão da sustentabilidade era a questão ambiental, apareceu um termo chamado greenwashing, maquiagem verde, que era justamente as empresas que se manifestavam cuidando do planeta, mas quando você olhava um pouquinho mais, você não precisava gastar muito tempo, você percebia que, na verdade, tudo aquilo era uma forma simplesmente de se comunicar com a sociedade versus o que, de fato, você gostaria de fazer, né?
E aí, quando você pensa em sustentabilidade, tem lá no começo da sustentabilidade a discussão de que desenvolvimento sustentável é aquele que garante as condições das gerações futuras, satisfaz as necessidades das gerações atuais, sem prejudicar as necessidades das gerações futuras. É como que se você cuidasse de todos os recursos. Ou seja, qual é a grande pergunta, né? Como é que uma empresa pega algum recurso e devolve ele melhor para a sociedade? E eu não gosto de chamar pessoas de recurso, tá, Fê? Mas usando a analogia que a dimensão social seria um recurso, como é que eu desenvolvo este recurso? Como é que eu aprimoro este recurso? E aí, como é que eu gero oportunidade para isso acontecer? Como é que eu coloco um modelo de negócio, um modelo de trabalho e uma série de necessidades para serem feitas e manifestadas na empresa em que isso significa as pessoas se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente? É um baita desafio. Não vou dizer que não é. Se fosse fácil, já tinham feito. Então, nenhuma organização dorme, por exemplo, incoerente e acorda coerente, por assim dizer. Mas a grande discussão que se tem é o quanto ela se propõe a trilhar um caminho de organização reflexiva. O que é uma organização que reflete? É uma organização que está se perguntando o tempo todo, que está sendo crítica por si mesmo e falando, eu estou trilhando qual caminho? E eu estou fazendo algo que, ou seja, como é que eu coloco na balança? Porque acho que a grande discussão da sustentabilidade é essa, né? Como é que eu penso tudo integrado e interdependente? Porque, claro, eu posso fazer reciclagem do lixo ou do resíduo, mas em que condições eu ponho os profissionais de limpeza para fazer isso? Essa é uma pergunta interessante. Porque, senão, eu vou dizer que eu tenho uma ONG ou uma fundação, então a dimensão social da sustentabilidade está resolvida. Eu vou falar que eu sou saudável financeiramente, e então a dimensão financeira está resolvida. E eu vou falar, por exemplo, que eu reciclo meu resíduo. E vou dizer que a dimensão social está resolvida. Só que não são os pedacinhos. É o interdependente e o integrado a resposta de sustentabilidade. Então a pergunta que fica é, a custo do quê eu gero meu resultado, eu proponho o meu valor? Se é ao custo das pessoas, ou da saúde das pessoas, ou da perda de sentido, esse custo é muito caro. Porque eu não estou indo na origem da sustentabilidade, que é garantir que os recursos voltem e sejam devolvidos melhores, inclusive, aprimorados, por assim dizer. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas isso foi muito mastigado no meu doutorado, assim, aí isso foi evoluindo para procurar contar isso para as pessoas, porque não é uma conversa óbvia, não é uma conversa rápida, é uma conversa que ainda precisa de muitas palavras, porque, no final das contas, a gente acaba vivendo um caminho de individualização, cada um tem a sua meta, cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu trabalho, só que ninguém trabalha sozinho. Todo mundo trabalha para alguém, todo mundo trabalha por alguém. Então, sempre é uma troca. Nós somos seres sociais. Então, toda a interação é importantíssima. Então, qualquer organização que em si, internamente, privilegia a competição entre as pessoas, ela tende a separar as pessoas. E esta separação é muito ruim. Eu gosto de contar isso, você me dá mais um minutinho, que é assim, né? Eu comecei a dar aula com 19 anos no cursinho. Eu tinha acabado de entrar. Aliás, esse é um ponto, né? Você me perguntou quais são as suas inquietudes. Uma delas é uma paixão por aprender e ensinar. Então, eu, desde o começo, quando eu estava no colegial, eu achava do caceta poder ajudar meus amigos que estavam lá, que não entendiam, enfim, as disciplinas de exatas, principalmente, né? Química, física e matemática. E aí tinha que usar para a prova, precisava passar, aquelas coisas que todo mundo sabe. E a gente combinava de estudar junto, eu ajudava todo mundo. E aí, no final, eu caí no cursinho. E no cursinho eu tive aula, fui aluno lá, aprendi pra caramba. E olhei para aqueles professores e eu falei, puxa, um dia eu quero fazer pelo outro o que esses professores estão fazendo por mim. O sentimento de gratidão era tamanho do que eles estavam fazendo que eu queria poder devolver aquilo. E eu já estava no primeiro ano de faculdade, eu consegui uma oportunidade, virei monitor de aula, não sei o quê, comecei a dar aula dos professores que faltavam.
Mas o que tinha lá que era sensacional? Era a troca. Porque você imagina, né, quando a gente pensa numa sala de professores, lá tinham 40 professores de física, podendo falar da mesma disciplina, podendo falar não só do conteúdo, mas do que é dar aula, o trabalho, o que tem dentro deste trabalho. Porque talvez nem todo mundo aqui deu aula na vida, mas quem é professor vai me entender. Quando você está em sala de aula, por mais que você esteja rodeado de um mar de pessoas, profissionalmente você está solitário. Porque você não tem o teu par para dizer, cara, que coisa incrível que você fez. Que sacada brilhante que você teve quando você usou aquela técnica ou aquela metodologia. Então, tem um pouco do vivido, da troca do vivido, que é fundamental, da vivência profissional. Onde isso acontece? No ambiente educacional, quando ele existe, é a sala dos professores. Quando você tem pares para trocar. Mas quando o ambiente é propício. Né? Então, esse é um ponto que eu já vivi numa época que uma das primeiras experiências profissionais que eu tive, a oportunidade de poder trocar repertório, trocar com quem conhece, trocar com quem sabe. E aí, e foi muito interessante, porque conforme eu fui me apropriando do referencial teórico, eu conseguia fazer deparas entre o que o referencial teórico falava e o que eu entendia. E era muito curioso, porque certas instituições fazem ranqueamento dos professores, querem saber quem é o melhor, quem é o pior, quem é não sei o quê. E aí, para a gente parar para pensar, né? Se eu sou comparado e ranqueado com os outros, e isso tem alguma consequência, será que eu vou trocar com o outro? Como é que eu faço? Como é que eu aprendi uma coisa nova? A própria organização perde com isso. É até interessante perceber isso, né? Quando você fomenta a competição entre os pares, naturalmente o que você está fazendo é não fazer o conhecimento circular. Então é importante pensar nisso, né? Como é que eu gero condições para que todo esse rico, que é o trabalho, que é aquilo que é o vivo, lembra? Criativo, como é que eu coloco isso na organização? E isso é uma organização sustentável. Perfeito. Você se alinha muito com sua fala. Quem te conhece um pouquinho mais sabe, né? Algo aquilo que você sempre diz, inclusive, foi bom para mim, pode ser bom para você. A troca, né? Ela vai gerando soluções melhores, lapidações melhores. Em design thinking, a gente diria que isso é um brainstorm constante, que a gente poderia sempre levar a melhores inovações e fazer imersões, né? E não ficar usando uma palavra que você usa, eu acho sensacional, ensimesmado, né? E fazer as coisas acontecerem de uma maneira muito mais interessante. Se a gente fizesse isso que você está falando, não só na sala de aula, mas se a gente fizesse isso com os amigos ou qualquer ambiente corporativo que fosse, a gente teria avanços significativos, assim, né? A gente já teria carro voando. Né, assim, fazendo um paralelo bem real, não estou sendo ridícula, a gente já teria carro voando, né, se a gente não fosse se a gente não ficasse com medo, acuado, porque a gente sempre foi ranqueado, né, isso é um fato. Bom, já que você está falando de inquietude, então deixa eu te perguntar, como aquilo que te tirava o sono, a sustentabilidade corporativa, que é o que você acabou de falar, se tornou em algo acionável? Né, essa iniciativa específica chamada Instituto Trabalhar. Como é que foi essa transformação para você? Tá, acho que esse é um ponto bacana de trazer, né? Porque dentro de tudo isso que nós estamos falando, tem uma questão de, puxa, como é que a gente coloca um novo ponto de vista, né? Como é que a gente proporciona reflexão, sensibilização, para as pessoas começarem a fazer novas perguntas, que às vezes não são tão óbvias, não estão no superficial, estão mais profundas. E aí, como eu tinha falado, né, a idealização do Instituto foi com mais 2 pessoas, e eles têm um outro momento de vida. Né? Eles estão num momento de vida em que foram eles que, de uma certa forma, acessaram esse conhecimento que vem da França, entre eles a psicodinâmica do trabalho, né, que é todo um referencial teórico desenvolvido por Christophe Dejour. Psicodinâmica do trabalho é justamente esta questão, né, que relação de prazer e sofrimento as pessoas têm com o trabalho e como que o contexto organizacional pode tornar a situação favorável ou não para as pessoas encontrarem sentido ou esvaziarem a ausência dele, que no limite pode levar ao adoecimento.
e eles trouxeram isso para cá, mas muito no universo acadêmico. Então, eles tiveram um papel muito importante, ainda tem esse papel muito importante de fazer muita pesquisa, de fazer muita divulgação, de disseminar esse conhecimento muito no contexto acadêmico. Só que a vida acadêmica tem limite, né? A vida acadêmica, inclusive, de uma certa forma, ela tem aposentadoria, tem outro... Como é que essas pessoas continuam produzindo? Como é que essas pessoas continuam ativas e podendo interagir, gerando conhecimento? E o Instituto apareceu desta ideia. Como que a gente pensa na transferência de um repertório acumulado por algumas pessoas para outras que também querem ir por esse caminho, né? E aí nasce o Instituto. A ideia do Instituto é justamente como é que a gente conversa não somente com quem já está próximo e que compreende isso, que a gente chama de, né, catequizar os catequizados. Porque quem já virou se alimenta disso, acha essa conversa interessante, acha esse discurso importante, quer saber mais sobre isso e quer se aprimorar. Ótimo, necessário, importante. Mas e quem está numa segunda ou terceira camada, que está começando a se perguntar que algo não vai bem, mas também não sabe para onde ir? Então a gente costuma falar de como é que a gente empodera as pessoas, como é que a gente, né, leva a palavra. Acho que esse é um ponto importante, né? Como é que a gente dá um empoderamento para as pessoas começarem a gerar massa crítica, por assim dizer. Acho que esse é um ponto importante, né? Como é que mais pessoas começam a perguntar de um novo jeito um elemento que está caminhando tudo para o mesmo lugar. E esse ponto tem muito a ver com os coletivos. Esse ponto tem muito a ver com a gente trabalha para alguém e com alguém. Nós estamos sempre em coletivos, sempre cooperando. Então, a ideia do em si mesmado é muito importante, né? A palavra em si mesmado significa ficar em si mesmo. Esse é um movimento que a gente consegue perceber até com nós mesmos em alguns momentos, né? Quando a gente fica muito em si mesmo, não num reflexivo meditativo, que esse é um outro lugar, mas criando imaginários em que você não valida com os outros. Em geral, esses imaginários são sempre coisas catastróficas, né? A gente tende a fazer um imaginário não validado nos levar para lugares não tão interessantes. Então, se a gente parar para pensar, qualquer atividade de autoconhecimento, claro que ela é ela é individual, mas ela é nunca solitária. Às vezes tem um mestre, às vezes tem uma equipe, às vezes tem um grupo, ou seja, sempre tem mais alguém para te dar a classificação, para te dar a referência, para você saber onde eu estou, onde eu quero chegar. Então, por mais alto que a gente faça, claro que, como a gente fala até nos inquietos, as escolhas certamente são individuais. Porque, claro, quem cuida da sua vida é você mesmo. E você é protagonista dessa sua vida. Mas o percurso não precisa ser solitário. Então, esse é um ponto que para nós é chave na discussão. Como é que a gente reforça os coletivos? A importância desses coletivos. Como é que, ao mesmo tempo, eu me entendo como eu singular, isso é importante também, eu existo, mas, ao mesmo tempo, como é que eu entendo a importância do pertencimento? Eu faço parte de algo maior. E quanto maior for, maior, né, esse sentimento de obra comum que eu tenho. Perfeito. É uma coisa que você fala bastante, né? Você acabou de falar isso, inclusive, né? Todos trabalham para alguém ou trabalham por alguém, mas com certeza todos trabalhamos com alguém. E esse tipo de relação a gente não aprende, né, a lidar. A gente já não lida bem isso desde a escola, né? Porque a gente já aprende a fazer trabalho em grupo da pior forma possível, né? Ninguém explicou como é que deveria ter sido feito isso. Aí a gente vai aos trancos e barrancos e vira aquele meme do Facebook, né? Cada um faz o pedaço junto e dá aquele prédio todo esquisito, que não faz sentido nenhum. E a gente trabalha assim, né? Tem muita empresa que trabalha assim e chega num lugar sem sentido nenhum, né? A gente poderia pegar, tipo, as indústrias Matarazzo, né? Uma coisa assim que saiu do nada, construiu uma monstruosidade, chega num lugar nenhum porque começa a perder o sentido. Considerando isso que você está falando, então deixa eu te perguntar mais especificamente, né? Já que a gente está falando, para quem não conhece, o Cláudio tem uma jornada gigante em relação a trabalhos, né, de construção partindo dessa inquietude dele, né, daquilo que ele foi construindo, dessas coisas, e aí ele criou o Instituto Trabalhar, as Jornadas dos Inquietos, né, os Inquietos que virou uma jornada, né?
Então, deixa eu te perguntar, especificamente, fazendo uma pauta afora, né? Aonde o Instituto Trabalhar está agora? Né? Qual é o seu planejamento futuro, assim, a médio e a longo prazo? E pós-pandemia? Tá. Antes de você falar, eu fucei tudo, né? Te falei, peguei suas fotos de infância, né? Aquelas coisas. Eu sei que tem várias coisas, tipo assim, que vai ter curso, que vai. Então, aproveita para falar disso. Eu acho que seria uma coisa legal, inclusive para contar para todo mundo, porque deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com você. Nós somos tão especialistas em marketing silencioso, né, Cláudia? A gente faz tudo tão secretamente, não conta nada para ninguém. Inclusive, eu descobri que você foi banca, né, organizador, tal, tinha todo no 10º colóquio internacional. Gente, presta atenção. 10º colóquio internacional de psicodinâmica e psicopatologia do trabalho. Ano passado, gente, vocês estavam sabendo disso? Então, esse é o Cláudio. Esse é o Cláudio que faz um monte de coisa, mas ele não conta nada para ninguém também. Então conta para gente. Onde é que o Instituto está? A médio e longo prazo? O que vai ter pós-pandemia? Para de fazer segredo. Você trouxe os caminhos, né? Então, acho que tem 2 pontos importantes aí que você está falando, né? De novo, voltando um pouco para aquela parte, a história de que, puxa, como é que a gente cria um espaço, né, para a gente poder pensar, refletir e transformar o mundo do trabalho? Primeiro, trazendo as pessoas que pensam isso. Né? Então, o Instituto, primeiro, está fazendo esse trabalho, né, de convidar as pessoas para participar do comitê, né, o Comitê Instituto, que a gente chama, ou seja, pessoas de referência, que têm o trabalho como central, né, para estar junto, dialogar, né? Alguns vão olhar para as questões da psicodinâmica, outros vão olhar para outros aspectos do trabalho, mas tem o trabalho como algo muito importante para o ser humano. Então, esse é um ponto. Então, tem toda uma questão de como é que a gente preserva como centro de referência, por assim dizer, em relação a esta questão, a centralidade do trabalho para as pessoas, para as organizações e para a sociedade. Então, esse é um trabalho mais interno, de formiguinha, né, de trazer as pessoas conforme esses vínculos institucionais de instituições de ensino vão se acabando. E aí a gente vai, né, chamando as pessoas, puxa, tem aqui um local, um centro, vamos fazer parte. E aí, com isso, como a gente costuma disseminar conhecimento? Hoje, toda uma vez por mês, a gente faz o que a gente chama de café instituto. Ele chama café porque ele nasceu presencial, então tinha um café, a gente convidava todo mundo para tomar um café e, junto com o café, a gente fazia uma roda de conversa, tinha alguém que puxava um tema e depois perguntas e respostas sobre esse tema, algo sempre alto nível, sempre uma discussão mais geral, tentar ser, né, o menos conceitual possível, mas já é acadêmico, então é um belo desafio a linguagem, né, porque a maioria tem uma linguagem bem profunda, né, e quer ser bem preciso no seu discurso, então já é mais bastante disseminação de conhecimento. Na mesma ponta vem a pergunta, puxa, mas quer dizer que se psicodinâmica do trabalho é o caminho para discutir sentido e propósito do trabalho e discutir como é que as organizações podem se aprimorar, onde é que eu procuro isso? Essa é uma pergunta que é sempre muito feita, né? E aí, puxa, vou ter que ir na França, lá no Instituto de Psicodinâmica do Trabalho do DEJUR? Pode, claro que pode, aliás, super vale a pena poder ter um tempo com ele para entender lá no Instituto da França. O que nós estamos fazendo? Trazendo para cá essa ideia. Como é que a gente coloca aqui pessoas que circulam e que pensam e estão a fim de discutir sobre esse tema e formar outras pessoas, capacitar outras pessoas para pensar a psicodinâmica do trabalho. De uma certa forma, é um pouco, né, a relação de saúde e trabalho. Saúde não no sentido de ausência de doença, né? Saúde no sentido de construção, que é, de novo, fazer perguntas novas, como eu disse, né? Como é que a gente olha a saúde como o potencial de agir no mundo? E aí, como é que a gente começa a ressignificar o que é saúde, o que é trabalho, que relações isso tem? E aí, você perguntou, a ideia agora é trazer tanto, além do café, a gente já faz isso, mas
como você brincou, com muito marketing secreto, muito conversando nós com nós mesmos, e agora trazer cada vez mais amplitude para isso, como que a gente proporciona os primeiros passos de quem quer começar a conhecer um pouco desse referencial teórico. A gente está escrevendo livro, produzindo alguns, não sei se seria um curso, alguns módulos e oficinas, né? No formato online, a gente percebeu que também não é o fim do mundo, aliás, todo mundo se olhou e falou, puxa, olha que interessante, olha a abrangência que isso tem. A gente acaba tendo até, inclusive, a oportunidade de, nos cafés, ter pessoas que são do Brasil inteiro, até de fora, muita gente até da América Latina que tem familiaridade com o português e conseguem acompanhar. Então, tem acontecido muito isso, né? E, além dos cursos, o que nós temos feito, né? Lá a gente tem espaços que a gente chama de vivências profissionais, ou seja, como que a gente junta categorias profissionais para se desenvolver profissionalmente. É muito específico, tem um referencial teórico muito direcionado para isso, né? Então, tem também acompanhamento de projetos, porque, por vezes, tem profissionais que estão se debatendo em que o trabalho dele é desvendar o que está acontecendo na organização. A gente poderia chamar de diagnóstico, por assim dizer. Né? Puxa, mas como é que eu... Né? A gente chegou a receber perguntas do tipo, nós estamos adoecendo as pessoas aqui dentro? Uma empresa fez essa pergunta para a gente. A gente falou, puxa, se você quiser, a gente pode entrar como consultoria para explicar isso para você, mas se você quiser, a gente também pode te dar apoio para que você consiga ser capaz de ter este olhar e começar a fazer novas perguntas. A gente costuma chamar isso muito da ideia do empoderamento, eu costumo chamar de interlocutor facilitado. Porque às vezes não adianta a gente chegar com um diagnóstico para a empresa, porque ela não tem lá dentro ninguém que consegue traduzir internamente o que está acontecendo. Faz sentido a pessoa ler aquilo e falar, nossa, eu estou me vendo, vivendo isso que você está falando, porque em geral quem pede para fazer o diagnóstico não está ao mesmo tempo que falando dos outros da empresa, mas também está falando de si, né? Mas isso não consegue ter avanço, isso não consegue ter transformação de fato, porque precisa mexer em muitas coisas, é complexo, como a gente falou. Então, voltando um pouco para a tua pergunta, a ideia é, qual é a visão de longo prazo, né? Fortalecer como centro de referência, acho que esse é um ponto fundamental. E nesse percurso, né? Nesse percurso, trazer para as pessoas maior possibilidade de ter pensamento crítico, né? Por isso é aquilo que a gente costuma falar, né? Refletir e sensibilizar, compreender, transformar. Esse refletir, sensibilizar, compreender, transformar de uma forma aspiracional. Claro que a transformação almejada é a toda a sociedade, se a gente puder. Como é que a gente ressignifica a importância que o trabalho tem, não só para o indivíduo, mas também para a sociedade. Claro que esse é aspiracional. Poder fazer as organizações poderem pensar desse jeito e, ao mesmo tempo, as próprias pessoas poderem fazer novas perguntas, poder compreender isto. Ou seja, oferecer espaços de reflexões. Acho que esse é o ponto principal, né? Em que as pessoas possam falar e serem ouvidas, e aí exercitar a escuta e a reflexão interna, por meio do trabalho. É interessante a gente perceber isso, né? A gente fala tanto de trabalho, só que a gente não fala do trabalho, do que tem lá dentro, do que nos move, dos que nos faz perder o sono. A gente nem percebe que a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. E não estou falando de emprego, hein? Eu estou falando de trabalho, daquilo que a gente adiciona, daquilo que tem de vivo, daquilo que a gente contribui. Então, essa é a perspectiva, Fernanda, vamos dizer assim, trajetória de médio e longo prazo, né? Respondi? Quase. Quase. Você falou dos cursos, falou que vai ter um livro, né? Né? Alguma coisa assim. Falou desses módulos online, óbvio, né? Esse novo normal. Como é que é, Rafa? É o Home Life. Né? Esse Home Life nos propõe, nos permite, por exemplo, ter Fernanda aqui, né? Que está lá na Espanha, linda, maravilhosa, mas ela está aqui conosco, né? Então tem essas facilidades em relação a isso. Mas eu entendo, né, o trabalho como um todo, e aí você falou do trabalho de formiguinha e tal. Então, assim, para nós, meros mortais, assim, então a gente pode esperar pelo menos que vai ter um livro e nós vamos ter cursos.
Seria isso. Livros, curso, os espaços de reflexão, eles são importantes, mas aí a gente pretende fazer um formato de categorias profissionais, porque isso é muito importante, é fundamental que as pessoas que tenham ressonância profissional, isso é muito importante, né? Então é fundamental. E claro, o tempo todo a gente não parou de fazer, porque a gente já fazia isso, inclusive anterior ao Instituto se constituir, que é oferecer consultorias, ou seja, por vezes as empresas perguntam para a gente, puxa, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui? A maioria das perguntas são essas. Nós tivemos poucos exemplos, aliás, aconteceu recentemente com uma startup, né, que ela perguntou para a gente, como é que eu me antecipo? Como é que eu faço para não cair nesse lugar comum? Porque eu sei que se eu continuar como nós estamos, nessa pegada, nós vamos para esse lugar. Então, foi uma experiência muito interessante de dialogar com eles. No final das contas, eles acabaram direcionando para outro. Eles tinham outras demandas, eles estavam decidindo, mas tiveram diversos encontros em que a gente fez diversas conversas. E só nas conversas com os sócios, eles já falaram, puxa, isso aqui é diferente. Porque é uma outra forma de pensar, isso aqui é interessante. Mas talvez, por uma questão de outras prioridades, eles pararam um pouco. Mas, em geral, a pergunta é muito difícil, né? Porque é uma pergunta de apontar a ferida, né? Então, é uma pergunta doída, né? Uma pergunta assim, né? Puxa, o que nós estamos fazendo? E, claro, ninguém quer saber, às vezes, puxa, os pontos de atenção, os gaps, enfim, os infinitos nomes que a gente tem que dar para dizer algo não vai bem, né? A gente já passou por experiências interessantes do tipo empresas que nos contrataram para defender, por exemplo, que estava tendo alguma ação judicial, porque alguma coisa, não, vem cá, vem contar para a gente que a gente faz tudo direitinho, que a gente faz tudo certinho, que a gente faz tudo não sei o quê. E a gente falou, olha, a gente primeiro precisa fazer um estudo, a gente não pode partir do pressuposto que é isso que a gente vai encontrar. Tudo bem, vocês topam, né? E aí, no começo, foi de muita resistência, né? A gente tem uma experiência interessante de que, quando a gente foi dar o retorno para um dos diretores, né? Era uma diretora na época, ela falou, olha, eu não concordo com nada disso que você está falando. A gente olhou assim, até assustou na hora, pelo jeito que ela trouxe, né? E a gente falou, tá bom. Mas foi curioso, porque alguma coisa bateu nela, porque 2 semanas depois, pouco tempo depois, a gente estava fazendo uma outra entrega para um outro diretor em que ela estava participando. E esse outro diretor virou e falou assim, não concordo com nada que vocês estão fazendo, entregando. E ela virou e falou assim, eu já estive nesse lugar que você está agora. Eu já pensei como você está pensando. E hoje eu sei que nós precisamos assumir que a gente tem um problema aqui dentro. A gente talvez não saiba como resolver, mas a gente primeiro precisa olhar para ele. É feio, mas a gente precisa parar para pensar. E o detalhe, que é interessante perceber isso, né? E por que em geral a reação é essa? Porque quando a gente fala que a gente vai estudar o trabalho das pessoas, a gente pergunta quem trabalha na organização. E no final das contas, a gente conclui que todo mundo trabalha. Não é só a equipe. Todo nível hierárquico trabalha. Até o presidente, até o CEO trabalha, claro, com responsabilidades e escopos de trabalhos diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, todos trabalham. Então, todo mundo está no mesmo contexto. Então, quando a gente dá um diagnóstico, a gente não fala dos outros para as pessoas. A gente fala, inclusive, dos diretores, porque eles também estão imersos. Então, é muito duro eles falarem, nossa, eu sou o peixinho que está nesse aquário e tem água. Né? Ou eu entrei numa sala de raio-x e o raio-x é invisível, mas estão disparando o raio-x. E eu faço parte dessa sala também. E, por vezes, sou eu que estou apertando o botão do raio-x. E não estou percebendo. É difícil. Então, falar tudo isso. Então, olha quanta coisa tem e como a pessoa precisa parar, refletir, perceber que, por vezes, ela está defendida, perceber que, por vezes, ela também está sofrendo desse assunto. Ela também vive as consequências disso. Ela também não pode parar para pensar muito, porque se ela perceber, ela também vai sacar o quão esvaziado está o trabalho, o quão sem sentido. Então, o caminho natural é o cinismo. O caminho natural é o pragmatismo, quando os ambientes são tóxicos. É muito difícil. É muito difícil você colocar
Porque as pessoas vão tender a se defender. Defender, quando eu uso a palavra defender, é não aceitar, né? É assumir que, na verdade, a realidade é outra. Seria o papel de defesa psíquica, né? As pessoas distorcem a realidade para poder conseguir suportar a própria realidade. É um trabalho imenso. Então, como a gente pensa, né? Até perguntando, qual é a perspectiva? Já deu para entender que esse discurso não é da maioria. Esse discurso é contra-hegemônico. Mas tem que levantar a bandeira. E tem que ter convicção. E tem que olhar e falar, puxa, esse é um caminho. O caminho que a gente fala de abrir. O caminho que a gente chama de emancipação. Porque, no final das contas, a pergunta é essa. Puxa, mas se eu vou sofrer tanto descobrindo isso, não é melhor que eu não saiba? Não é. Porque a alienação não é um caminho interessante. A ideia da centralidade do trabalho também é a busca pela emancipação. Também é a busca por você ser um ser individual e constituído. Então, isso me apaixona demais, filho. Falar sobre isso, para mim, é encontrar num referencial teórico, claro, não só esse, tá? Mas outros lugares, outros mestres que passaram por aqui e falaram coisas tão interessantes quanto, mas é encontrar uma via de eu poder trabalhar de um jeito e poder oferecer para as pessoas uma condição que, para mim, é entender um pedacinho do mundo melhor. Vamos entender assim. Você me perguntar assim, puxa, que você me perguntou agora há pouco, qual é a missão? Qual é a visão? Qual é o propósito? Um mundo melhor. Como que eu faço isso por meio do meu trabalho? Tentando dar oportunidade para que as organizações sejam mais saudáveis, saudável no sentido que as pessoas possam encontrar sentido e propósito nelas. E se não for possível fazer isso nas organizações, tem a Jornada dos Inquietos. Porque quando as pessoas estão em inquietudes profissionais e não sabem o que estão fazendo e se perderam nos seus percursos, a gente vai lá e acolhe as pessoas. A gente vai lá e recebe as pessoas. E com um espaço de sigilo e confidencialidade, a gente dá uma oportunidade às pessoas se reconectarem com o trabalho. Olharem para si e falar, puxa, o que eu tenho de essência? O que eu tenho de virtude? O que eu tenho lá atrás, que eu já fazia quando era pequeno, e que depois eu fui escolher a profissão, e eu esqueci que a profissão, na verdade, era um jeito de manifestar a minha virtude. Porque, no fundo é isso. A profissão nada mais é do que, na vida adulta, você poder manifestar algo que você tem de nato, ou de virtude, ou que você desenvolveu, ou que te atrai. Enfim, que te gera prazer. Então, está tudo relacionado com uma mesma fonte. Eu acho que esse é o ponto principal. Está tudo relacionado com a interface da maneira como você enxerga as coisas particionadas, né? Cada pedaço, cada bloquinho do Lego que forma todo o brinquedo, né? Todo castelo, enfim. Faz muito sentido. E aí eu fico pensando, e agora eu vou fazer um parênteses especialmente meu. E aí eu fico pensando quanto deve ter sido, eu vou trocar a palavra sofrido, mas para inquietante você ter trabalhado onde nós trabalhamos. Então, aí a palavra é sofrido, tá? Porque não tira não do lugar. É que eu quis dar uma adoçada, né? Enfim. Mas eu acho que tem acho que tem 2 pontos para essa discussão, Fê, que é legal. A gente sempre tem sofrimento como algo ruim e prazer como algo bom. Sofrimento pode ser desagradável. É um ponto, é uma questão. Ele pode ser desagradável. Mas sofrimento, por vezes, é mola propulsora. Isso é uma coisa que a gente não entende de bate-pronto. Então, é fundamental a gente perceber que toda vez que a gente tem um desafio, nós temos sofrimento de não vencer esse desafio. Mas é este sofrimento que é mola propulsora para a gente vencer o desafio. Então, sofrimento num certo nível, e quando o desafio é transponível, isso é importante, porque quando ele é além da conta, quando ele é insuportável, aí sim, esse sofrimento não é somente desagradável, ele leva para outro lugar. Mas tem um certo nível de sofrimento que é algo que eu não descobri ainda como fazer, que é a discussão de resolução de problema, ou a discussão de como fazer as coisas pela primeira vez. Quem nunca perdeu o sono quando tinha que apresentar um relatório para a equipe, ou dar um feedback para o time, ou dar aula, ou qualquer coisa que fez pela primeira vez? A gente não sabia fazer. Mas era um sofrimento que nos engajava, era um sofrimento que nos
que nos fazia olhar para dentro, era um sofrimento que nos mobilizava e fazia usar a nossa criatividade. Então, esse é um sofrimento fundamental e importante. Sofrimento de desafio possível e transponível, ele é mola propulsora. Só que tem um outro nível de sofrimento, que é talvez o que você esteja falando, que é o intransponível e insuportável. Bom, eu passei por uma experiência de ter sido convidado para uma instituição de ensino para, enfim, a missão que era me dada era justamente essa. Como é que você consegue colocar um novo gás nas pessoas, um novo olhar para as pessoas? Como é que você pode fazer as pessoas se motivarem? Vamos usar essa palavra, porque a palavra aqui em geral acontece. E aí era uma instituição de ensino. E para mim eu tenho que, puxa vida, numa instituição de ensino, o que tem de mais valioso senão o conhecimento das pessoas? Então, é esperado que numa instituição de ensino os professores possam permanecer na instituição. A instituição é constituída, é construída com os professores porque se pereniza esse conhecimento. Então, eu olhava para esse desafio e falava, baita desafio interessante. Como ressignificar aquela sala dos professores que eu tinha naquele começo, lá quando eu comecei a dar aula, juntar os professores, fazerem eles trocarem, fazerem eles repensarem sobre o que significa ser professor ou educador, enfim, cada um tem um jeito de olhar em relação a essa questão. E aí, experiência maravilhosa, só que aí vem a pergunta, afinal, o que a organização está tentando dizer para fora é o que ela faz para dentro? Tem coerência? Ou ela está pedindo para as pessoas suportarem uma situação impossível e fazerem milagres? Porque aí vem toda a discussão, né? Quando você tem uma equipe em que todo mundo, de uma certa forma, pensa numa estrutura, uma organização totalmente incoerente, injusta, desfavorável, enfim, incoerente em todos os seus aspectos, e a equipe vai bem, quem está segurando a peteca é o líder. Isso a gente pode ter certeza. É o líder imediato. Então, é nele que estão todas as incoerências da organização. Porque, no final, cai nele e ele segura. A grande pergunta é, por quanto tempo ele aguenta? Por quanto tempo ele não vai tentar trazer à luz que algo não vai bem e vai começar a discutir com a organização internamente? Mas a pergunta que fica é, qual é a margem de manobra? O quanto é possível fazer isso? E o quanto você não começa a, nesse sentido, ser alguém que atrapalha a organização? Porque lembra, toda vez que a gente fala que a organização não está indo bem, nós estamos falando de nós mesmos que estamos dentro dela. Pondo o dedo na ferida. Exatamente. Faz todo sentido. Olha, com tudo que você falou, você usa uma expressão, né, que você fala assim, onde dói, né? Eu nunca para mim tinha feito tanto sentido agora como, né, essa dor do que você está falando, daquilo que pode ser mola propulsora, daquilo que você percebe que você não vai vencer, mas que a gente pode se reunir na segunda-feira e pegar um gás para a semana e respirar em relação a isso. Você falou da tua sala de aula, né, que juntava 40 professores de física e tal. Pontualmente, eu acho que eu estive com você na instituição, acho que 4 vezes, assim, alguma coisa assim, se não menos. Mas uma das vezes que mais me marcou foi quando você esteve na sala dos professores e você estava falando sobre o que tinha na sala dos professores, né? Sobre algumas coisas, alguns quadros que tinham lá. E lendo as tuas coisas, dando uma estudada, né? Recebendo as suas fotos de infância que a Fernanda me mandou, lógico, né? Todos aqueles, né, Fê? Dá para entender muito de você porque você é uma pessoa de troca. Né? Nós só estamos aqui na Jornada dos Inquietos, inclusive, porque você é uma pessoa que não consegue ficar com as coisas na caixinha, né? Você não consegue fazer isso, né? Você não tem medo da concorrência, você seria completamente capaz de ensinar a concorrência, porque você tem, né, o seu jeito, né, o jeito Brunoro de resolver as coisas. Né? Então, inclusive a frase, né, do Your Day, Your Way, faz todo sentido em relação a isso. E eu queria propor para você, né,
posso dizer que seria quase que um momento de gratidão, mas é mais do que isso. Todas as semanas que a gente tem, né, todas as segundas-feiras, a gente tem eventos interessantíssimos para, né, para a jornada específica, do pessoal, né, que está aqui dentro da jornada. Normalmente o Cláudio sempre dá uma sacada, tem uma frase legal. Eu tenho várias aqui na parede, não vou mostrar para vocês, gente, porque é meio bagunçado, mas, né, é bem legal. E então eu vou pedir para você dar um pensamento, uma frase, divide alguma coisa de tudo isso da tua jornada com a gente agora. Olha que legal, tava anotando enquanto você estava falando para falar e você também pedindo, que bacana. Transforme toda... Ó, sua aluna eu já anotei 6 folhas aqui, ó, viu? Acho que são 2, então, de tudo que nós estamos falando até agora, né? Transforme toda a situação em uma oportunidade de aprendizagem. Acho que essa é uma... E não importa a posição, né? Mesmo muitos de nós que somos professores, não importa se é como professor ou como aluno. A gente sempre aprende alguma coisa. Acho que isso é... Então, acho que essa é uma que eu saquei muito cedo, assim. Toda oportunidade, toda situação pode ser uma oportunidade de aprendizagem. E isso, para mim, é muito marcado, é importante aí. Obrigada. E eu vou te oferecer uma troca. Eu estou mandando no chat para vocês e vou compartilhar também uma coisa que eu fiz esses dias. Roubei até uma foto do Cláudio. Mas é uma foto que eu tenho no WhatsApp, é a foto que ele usa. E a minha proposta para vocês é acessar esse QR Code ou o link que eu mandei para vocês no chat. E nós juntos faremos uma nuvem de palavras para o Cláudio, que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Cláudio numa sala dos professores. Ele estava justamente falando da nuvem de palavras que formavam várias coisas lá dentro. E depois de ler e estudar várias coisas do Cláudio esses dias, eu achei que seria muito legal se a gente pudesse fazer essa troca com ele, porque é algo que é extremamente importante para ele. E aí, conforme vocês forem montando, eu vou mostrar para vocês agora ao vivo e depois eu vou salvar e mandar isso para ele guardar. Vou, inclusive, acessar também, peraí, né? Embora esteja no meu computador, eu quero entrar. Deixa eu pegar aqui o QR Code. Eu lembrei de mais uma, Fê. Enquanto você está fazendo isso, posso falar? Pode. Dentro desse lance que foi legal você ter trazido, que o sofrimento para você... Eu ressignifiquei sofrimento para você, né? Com certeza. Então, tá bom. Então, tem um ponto que é sempre interessante, que quando a gente está se debatendo com alguma coisa no trabalho, aquilo começa a ficar muito grande, porque aquilo começa a ser transformado como um problema. A gente começa, pô, tem um problema. Isso é uma das coisas que eu costumo falar bastante, que ajuda justamente nessa mola de sofrimento e prazer, que é transformar a resolução do problema em prazer, ou seja, não olhar para o problema, olhar para o desafio de vencer o problema, porque aí você vai converter algo que é simplesmente desagradável e por si só, em si desagradável, em algo que pode se tornar fonte de prazer e mola propulsora. Então, é bem frequente isso acontecer, a gente se perde, aí é aquilo que a gente falou, ensimesmado você fica com aquele negócio enorme. Então, como se perguntar e poder olhar para isso e falar, puxa, como é que eu venço esse desafio? Entendi. Vocês podem mandar quantas vezes vocês quiserem, quantas palavras vocês quiserem. Eu coloquei lá 3 opções, mas vocês podem ficar mandando. Você já quer ver?
Já estou vendo. Eu sei que você está vendo. Está compartilhando. Eu sei. Eu achei que tinha muito a ver com você a nuvem. Eu achei que seria legal a gente fazer uma nuvem para você. Eu acho que, assim, você está me lembrando um dos trabalhos que eu faço bastante, principalmente com corpos docentes, é perguntar o que tem dentro do trabalho, né? Por exemplo, o que é ser professor. E uma das dinâmicas que eu, de fato, faço, essa história bacana que você está contando, e é importante, né? Nessa experiência que eu tive como diretor acadêmico de uma instituição de ensino, que a Fernanda é professora ainda, eu fiz uma dinâmica com 150 professores, né? Porque o corpo docente era enorme, né? Mas foi possível ser feito. E uma das partes da dinâmica foi que os professores gerassem palavras do que era ser professor. E eles mandaram palavras, e aí foi constituída uma nuvem de palavras enorme. E aí eu pedi para que isso fosse, né, feito quadros e colocados na sala dos professores, para que sempre que eles entrassem lá, eles tivessem a memória, né, eles pudessem resgatar aquele momento, porque aquele momento foi muito marcante, né, e muito importante para aqueles professores e para aquele momento que estava vivendo, né. Eu tô com a impressão que meu filho está me assistindo, agora que eu estou percebendo aqui que o Arthur falou que eu sei se guardar segredos. É Também isso, isso é uma Fê? virtude muito boa. Isso é uma virtude muito boa. Tô gostando da tua nuvem. E até é importante, né? Porque uma outra dinâmica que a gente faz, em que, enfim, não geram palavras, mas é o que a gente chama de grupo de reflexão, algo que a gente coloca muito, né, quando a gente vai atuar nas organizações, lá no Instituto, né? Agora estou voltando a falar do Instituto. O Instituto tem uma coisa muito bacana, né? Que são as estratégias, né? As técnicas para discutir o que algo não vai bem e tudo mais. E aí, dentro de todas essas questões hoje que a gente está desenhando para os cursos e tudo mais, tem muito como oferecer essas técnicas, né? Como fazer esses trabalhos de, por exemplo, enfim, o que é ser um profissional da saúde ou o que é ser professor, entre outras coisas, né? Ou qualquer outra atividade que as pessoas possam estar fazendo e a organização esteja querendo entender se ela vai bem ou não. Tem muito uma questão de ferramental e, enfim, até, não sei se vocês quiserem acompanhar, tem o YouTube, tem um canal do YouTube do Instituto Trabalhar, lá tem muitos aliás, todos os cafés que foram feitos online, que foram gravados, eles estão lá. Alguns deles, eles falam muito dessa discussão bem próxima do que nós estamos falando aqui, alguns falam de outras facetas do trabalho. Os mais iniciais falam sobre o sentido do trabalho, até legal resgatar na temporalidade, porque os temas foram se diversificando e os mais recentes estão bem mais densos, né? Mas os primeiros estão bem legais em relação a quem quer ver essa discussão de hoje, né? Do sentido do trabalho. E quem tiver interesse, enfim, tem bastante coisa para ver lá. E é isso. Tem mais? Tem mais? Eu adorei ficar desse lado. Você gostou de ficar desse lado? Eu confesso que eu não sabia como seria, mas foi muito bom. Foi sofrido? Me pegou! Foi sofrido? Sabe que, assim, até lembrando, né, uma das coisas que para nós é muito importante na Jornada dos Inquietos é um espaço que a gente não faz aberto, né, a gente faz fechado, e você conhece, Fê, que é o Reconnecting the Professional Choices, né? Que ele é muito criar uma oportunidade de você resgatar as suas escolhas e as suas essências e contar sobre isso e falar, né, os dilemas, as inquietudes e para onde você foi e que momento profissional você estava vivendo e que, claro, como isso influencia a sua vida pessoal, né? E eu tive chance de fazer isso como
reconnecting já uma vez, né? Agora, contar desse jeito, né? Que é, puxa, e qual foi a inquietude acionada, né? Ou as inquietudes acionadas, no caso da idealização dos inquietos e do próprio instituto, né? Que eu também não fiz sozinho, acho importante perceber isso, tá? Nada disso foi construído sozinho, é muito importante que as pessoas saibam. Os inquietos também começou, né? A origem dele é uma conversa que eu tive com a Fê, com a minha irmã, na madrugada. Nessa mesa, aliás, inclusive eu estava sentado neste lugar, eu desenhei os inquietos exatamente onde eu estou aqui, e depois eu compartilhei com mais 3 pessoas, o Rafa, a Fabi e a Marília, e eles toparam estar juntos, depois mais, e a gente começou os inquietos com 7 pessoas, porque a essência do espaço coletivo tinha que existir, a troca, como você disse, criar espaços de troca, espaços de sigilo e confidencialidade aconteciam. E o Instituto também, eu não fiz sozinho. Aliás, muito pelo contrário, ele já vinha de uma ideia anterior do Sage, do Laerte, que eles queriam pensar em como criar um lugar que eles pudessem continuar ativos profissionalmente numa loja que não fosse necessariamente de um vínculo acadêmico de uma instituição de ensino, mas um outro lugar em que as pessoas pudessem se encontrar, né? E principalmente uma história que eu gosto muito de falar, né? Uma história que eu apelido de Carros 3, muitos de vocês já conhecem, que é a história que, enfim, o Arthur, que está aí nos vendo também hoje, ele adora carros, né? Adora o filme Carros, e uma das edições do Carros é o Carros 3, em que o McQueen ele está velhinho e os novos começam a dar volta nele e alucinadamente ele começa a ficar desesperado porque ele tem que voltar a correr, ele tem que... Como é que ele reaprende a correr e tudo mais, e todo o filme uma jornada dele, literalmente, para ele começar a voltar a aprender a correr. E nesse percurso que ele faz isso, ele se reencontra com quem treinou o treinador dele, né? E ele, ao conversar com este treinador de quem o treinou, ele fala, puxa, deve ter sido muito triste quando o meu treinador parou de correr. E o outro responde para ele, de fato foi muito frustrante, porque ele perdeu algo que para ele era fundamental, que era correr. Mas teve um momento que ele encontrou mais prazer do que correr, que foi quando ele te encontrou. E ele percebeu que naquele momento de vida, ele precisava ensinar você a correr. E ele encontrou muito mais prazer do que isso. E justamente nesse filme, né, o McQueen entende qual é o momento de vida dele, em que já não é mais para correr, é o momento de aproveitar o repertório que ele tem para ensinar os outros a correr, né? Então, o Instituto também tem um pouco disso, né? Como é que a gente pega e equilibra os momentos de vida? Pessoas que têm repertório e podem trocar muito, mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão começando, estão com gás, estão com, enfim, outras coisas para trocar. Como é que a gente junta tudo isso e faz isso ficar uma sinergia maravilhosa e interessante? Então, o Instituto tem essa essência também, né? A essência que eu chamo de Carros 3, a do repertório. Porque no ambiente que nós estamos hoje, de valorização de coisas rápidas, a gente esquece de fazer a reflexão. E a reflexão é importante. Para refletir, precisa parar. Precisa ficar um pouco em silêncio, precisa saber ouvir o outro, escutar. Enfim, falei demais. É isso. Escutativa, né? É uma coisa que você usa muito, eu acho sensacional. É prestar atenção ao máximo, calado, né? Para ver tudo que você pode aprender, que é justamente a troca que você tanto fala e é tão importante. Rafa, ele é todo seu. Meu, Até para que aproveitar. chique. Fala, Claudinho. Não, até juntando, Fê, um dos seminários que nós tivemos dentro do Instituto foi a leitura do livro, né, O Palhaço e o Psicanalista, que é um livro sensacional para quem não quer entrar, até a gente já recomendou uma vez aí para quem está nos inquietos, que é um livro sensacional, né, que ele fala, né, se de médico e louco todo mundo tem um pouco, de palhaço e psicanalista todo mundo tem um pedaço. E aí ele fala a discussão de que tanto um quanto o outro vivem a importância da escuta em momentos diferentes, em enquadres diferentes. Mas o quão é importante você escutar genuinamente, né? Ele chama de escuta empática, né? Então, mais uma relação com o Instituto aí que você pediu para trazer, que é
o quantos seminários internos a gente faz para discutir, debater, aprofundar alguns... E aí não é nem conceito, né? Aí é como é que eu me aprimoro numa vivência, né? Que é me ampliar para uma escuta cada vez maior, né? Isso. Muito você isso, inclusive. Sim. Muito você isso. Quem já participou de alguma reunião presencial com você sabe disso. Você entra calado, com a sua aguinha, com o seu café, seja o que for, você anota 500 milhões de coisas e não diz palavra. Quando a pessoa acabar de falar, aí o jogo começa. Né? Você tem essa característica, né? Que sim, faz muito sentido para mim em relação ao todo, né? Você vai olhando cada peça, cada engrenagem, cada interface, o que pode ir para o dashboard, o que não pode ir para o dashboard, né? O que funciona, o que não funciona, né? E faz muito sentido em relação a isso. E faz mais sentido ainda a tua trajetória, né? De você ter conseguido fazer isso de uma maneira, esse trilhar, vai ficar tão bom, e você conseguir agora trocar com a gente essa experiência e passar isso para a gente, né, para que a gente possa ficar melhor, né, com aquilo que a gente não pode resolver, ou com o que a gente pode resolver. Obrigada. Obrigado. Bom, gente, aqui do meu lado da jornada, eu só posso agradecer demais a vocês dois, né? Fê, super bacana ter você aqui com a gente. Eu me diverti muito, foi muito gostoso ver você participar aqui com a gente, ter toda essa condição, todas essas perguntas. Cláudio, super obrigado por ter aceitado o convite, por compartilhar essas inquietudes aqui com a gente, como você foi acionando isso tudo. Então, gente, super obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, né? Uma vez por mês a gente tem o evento aberto, então em breve, muito breve, a gente vai ter mais um para falar sobre da inquietude para ação. Boa noite para todo mundo, uma ótima semana. Thank God is Monday. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.